Esta é uma noite, como eu falava há pouco, especial porque podemos nos lembrar e participar do sacramento da Santa Ceia do Senhor. Nos lembrar quando Jesus instituiu a ceia e lembrar também de que a vida foi nos dada por meio da sua morte na cruz do Calvário. Eu quero, nesse espírito de rememorar o que Jesus fez por nós, revisitar a história da última ceia. Eu quero convidá-lo então para que abra comigo em João capítulo 13, Evangelho de João capítulo 13, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 21 até o versículo 30. João capítulo 13, de 21 a 30. O texto já está projetado. Você pode, se você não tem Bíblia, você acompanha a projeção, mas se você tem Bíblia, acompanhe a sua Bíblia, porque aqui você pode fazer alguma anotação, voltar ao texto a qualquer momento que quiser. Diz assim a palavra de Deus: dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado, a minha versão mais antiga diz, conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, a quem ele amava. E a esse fez sinal Pedro, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Sempre tem algum curioso querendo saber das fofocas do momento. Então, aquele discípulo, reclinado-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e o texto termina dizendo: e era noite. E era noite. Este é um episódio importante, está registrado nos 4 evangelhos. Cada evangelista dá uma ênfase às palavras, aos momentos narrados na história. Mas é um relato muito importante. É uma história necessária de se refletir sobre ela. E João, de uma forma especial, ele traz elementos que os evangelhos sinóticos não trazem e não apresentam. João fala dos diálogos que ali estavam, da posição que alguns discípulos estavam próximos a Jesus e outras informações que ele reputava importante, que eu também creio ser muito importante para a nossa reflexão. A primeira coisa que eu quero destacar nesse momento na presença de Jesus, como nós estamos hoje na presença dele, é um momento também em que os 12 discípulos estão na presença de Jesus. Mas um fato é importante ressaltar: na presença de Jesus você pode amá-lo, demonstrar sua devoção, amor, paixão, fidelidade, companheirismo, lealdade, ou pode mostrar indiferença, desejo oculto no coração de traí-lo ao sair da presença dele. É interessante como em um mesmo ambiente, na presença de Jesus, os nossos corações podem ter interesses e disposições diferentes. E eu falo isso por quê?
eu falo isso olhando para a postura de João. Ele não disse que é ele. O texto diz que o discípulo, o apóstolo a quem Jesus amava, se reclinava sobre o peito de Jesus. E nós sabemos, pela própria Bíblia, que o discípulo amado de Jesus é João. João tem um temperamento muito aberto, muito chegado ao carinho, ao afeto. Ele tanto sabe receber quanto sabe dar. E eu vejo também uma coisa muito importante a respeito de Jesus com respeito ao afeto. Jesus é aquele que dá o peito para você reclinar. Note, apesar de ser homem, ele não tem esse negócio, afasta para lá, rapaz. Ele dá o seu peito para que João recline. É uma atitude, é um gesto de amizade, de afetividade, de amor. É uma relação profunda de amizade, queridos. Portanto, nós não podemos, não devemos viver um relacionamento com Jesus apático, como se ele fosse apenas o Senhor e eu fosse o empregado dele. Portanto, eu não tenho acesso, não tenho colo, não tenho afago. Não é isso que esse texto nos ensina. Para quem chega, para quem ama, para quem se aproxima, para quem se entrega de verdade, para quem tem uma palavra de verdade nos lábios e nas atitudes diante de Jesus, sempre terá comunhão, sempre será recebido, sempre será aceito. O peito dele está ali para reclinarmos nossa cabeça. Por outro lado, nós somos informados que Judas está presente nesse mesmo ambiente de afeto. E pasmem vocês. Acompanhe o meu raciocínio. Se João tem acesso ao colo e reclina ao peito de Jesus, ele está do seu lado. E quando Jesus fala com Judas, tão baixinho que os outros não entendem o que Jesus fala para Judas quando dá o bocado molhado, isso implica dizer que Judas tinha praticamente a mesma posição física, geográfica que João tinha. Não poderemos raciocinar, ele agiu assim porque ele foi colocado no fim da fila. Ele agiu com profunda deslealdade porque ele foi preterido. Veja onde é que ele estava. Estava na rabeira da mesa. Não, ele estava do lado de Jesus também. Ele tinha privilégios. Ele tinha acesso. Não é que João tivesse uma posição de destaque, Judas não. Então nós ficamos olhando para este episódio bíblico e ao mesmo tempo olhando para as nossas vidas, que culto após culto nos colocamos diante de Jesus, na presença dele, participamos de culto, de momentos de comunhão. Como é que o nosso coração está? Como é que eu adentro esse templo, ou na minha vida devocional em casa, quando eu fecho a porta do meu quarto? Existe só interesse no meu coração de ser protegido por um Deus soberano e poderoso? Existe apenas um desejo egoísta de querer receber a bênção que eu tanto desejo, por isso que eu vou à igreja? Ou eu venho por amor? A palavra do cristianismo é amor. Se você olhar, eu creio que se você estiver com sua Bíblia aberta, você vai poder acompanhar comigo. O capítulo 13, no início, versículo 1 e 2, fala algo a respeito de Jesus que é algo marcante. É um versículo que eu amo profundamente, porque revela quem Jesus é. Capítulo 13, esse mesmo texto que nós estamos lendo, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Se tem duas marcas que se distinguem em Jesus, é que ele ama. Segundo, que ele vai até o final no ato de amar. Ele não ama, desama. Ele tomou uma iniciativa de amar. E quando ele resolveu nos amar, ele não levou isso de qualquer jeito. Ele resolveu nos amar intensamente, até o fim, completamente. Por isso que nós não podemos duvidar do amor dele. Nós sim. Nas nossas inconstâncias podemos amar uma hora, outras horas amar mais ou menos e demonstrar o nosso amor ambivalente. Mas nessa história nós vemos um
Um Jesus que ama e ama profundamente, ama sob toda e qualquer circunstância, ama sem interesse, ama porque a sua essência é amor. Por isso que o peito dele está aberto para amar e aberto para ser ferido. Que coisa terrível. Este Senhor que ama e que destila amor, atrai as pessoas fundamentalmente pelo amor que ama, mas também pessoas que se aproximam dele podem não amá-lo, podem não ser leais como ele é até o fim. E nós precisamos, sinceramente, na nossa posição de estar hoje aqui na ceia, é pensar qual a minha situação. Eu amo o Senhor Jesus, diante do seu amor tão grande, tão profundo, qual é a minha reação? Lealdade, amor. Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai repetir praticamente as palavras que Jesus usou na ceia. Ele diz: o que recebi do Senhor, também passo para vocês. Aí ele acrescenta: na noite em que Jesus foi traído. Essas primeiras palavras do apóstolo Paulo sempre me deixaram inquieto, perturbado. Por que Paulo lembra que naquela noite, a noite que Jesus foi traído, por que Paulo não faz menção a outro evento, no dia que o carneiro da Páscoa estava salgado, no dia que faltou luz, mas é tão forte a traição, que na cabeça de Paulo e naquilo que é passado para ele, aquela noite de Páscoa era noite de traição. Na noite em que Jesus foi traído. A traição é algo muito forte. Tem pessoas que não conseguem lidar com um evento de traição quando elas são vítimas de uma traição. Em várias facetas. Eu não me refiro apenas à traição conjugal. Quando um amigo leal que andava com você te trai e age como se você fosse desconhecido dele. Quando um irmão sim, resolve levantar o calcanhar contra você, toda traição, todo ato que você não esperava, que trouxe para você consequências emocionais, porque a pessoa não correspondeu, nós podemos chamar isso de traição. Claro que existem níveis de traição. É tão forte isso que na Bíblia o salmista no Salmo 41, versículo 9, ele diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. A traição é uma decepção profunda. Seja o nível que for, seja o tipo de relação que for, é dolorosa. Se não bastasse essa afirmação bíblica, no Salmo 55, de 12 a 14, olha o que é dito: com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Traição espiritual. Toda e qualquer traição não é fácil de lidar. E na noite em que Jesus foi traído, ele foi traído por alguém que tinha acesso aos recursos da bolsa, que tinha acesso ao peito, à proximidade de Jesus, que era tratado como igual, e mesmo assim ele traiu Jesus. Eu algumas vezes faço perguntas no meu coração. É claro que eu não terei todas as respostas, mas é importante perguntar: por que Judas traiu Jesus? Lá no Nordeste se fez um corinho que faz sucesso até hoje lá.
Ele diz assim: cabra safado, Judas traiu Jesus, ele é cabra. Lá no Nordeste a gente vai logo na canela. Mas há algo mais profundo, mais além, que levou Judas a trair Jesus. E sabe o que é que leva alguém a trair outro ou outros coletividade, que aqui é uma traição não só a Jesus, mas a coletividade dos seus pares? É quando você tem uma visão essencialmente individualizada, você só pensa em você. Quem só pensa em si é alguém propício a trair. Quem não pensa no outro, quem não pensa na coletividade, está propenso a trair. Judas, ele, de alguma forma, ele pensava só em si, ele pensava, o que é que eu vou ganhar com isso? E cuidado quando você se aproxima de Deus com esse desejo no coração. O que é que eu ganho ao me aproximar de Deus? Porque este raciocínio é contrário ao Evangelho. O Evangelho diz: aquele que deixar pai e mãe por minha causa é digno do reino. Senhor, deixa primeiro eu me despedir dos meus irmãos. Não, vem, segue-me. Nós devemos estar preocupados que devemos abandonar para seguir Jesus e não o que vamos ganhar. É certo que vamos ganhar e muito em comparação ao que vamos abandonar. Mas se o meu raciocínio é primeiro o que vou ganhar e não o que vou perder, esse raciocínio não é ensinado pela palavra de Deus e por Jesus Cristo. Judas, ele pensava tanto em si que no capítulo 12 aqui de João, é dito no versículo 12, que ele metia a mão na carteira. João chega a denunciar que esse homem roubava. Pensava só em si. E não só isso, era interesseiro. Ele tinha interesses materiais. E toda vez que no nosso coração desponta o interesse material, em detrimento do interesse espiritual, é o raciocínio do que o que eu vou ter e não o que eu vou ser. Porque o interesse espiritual é em ser. O interesse material é em o que eu vou ter. E eu me preocupo quando você só busca Deus quando quer o socorro de Deus na sua empresa. Quando você só quer a cura de Deus na sua família. Quando você só quer a restauração de um filho ou de um casamento. Quando os nossos interesses são para ter. Por que nós não buscamos Deus para ser crentes melhores, para mentir menos? Para ser uma pessoa mais mansa, mais compassiva, mais longânima? Para ser mais generosa e não mesquinha? Por que nós não buscamos Deus dessa forma? Judas era um homem assim. E Judas estava na ceia, pronto a trair, pronto a pensar em si, pronto a vender Jesus por 30 moedas de prata. A relação de Judas com Jesus era tão interesseira, que Judas vende Jesus por um preço de escravo. Quando você lê a história de José, você vai descobrir que os irmãos de José venderam José por 30 moedas de prata. Quando você lê a história de Jesus e Judas, você vai descobrir que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Era o preço comum de um escravo. A pergunta que cabe nesta hora é fazer: qual o valor de Jesus para você? Quanto Jesus vale? Qual o preço do Senhor? Nós não sabemos. É impagável. Mas o preço do escravo a gente sabe. Toda vez que nós traímos Jesus por migalhas, por troco, toda vez que nós desvalorizamos Jesus por 30 moedas de prata, saiba de uma coisa:
Se você se enquadra como alguém que vende Jesus barato, se você vende Jesus barato, quanto mais os seus irmãos. Quanto mais os seus irmãos. Se Jesus para você vale 30 moedas de prata, você vende o seu irmão por 1 moeda de prata. E acha que fez ainda um bom negócio. Porque isso está no caráter. O William Barclay, um comentarista que eu gosto muito, ele diz assim: Jesus deu todas as possibilidades para Judas se redimir. Judas está ao lado dele. Judas recebe um bocado. Note bem, preste atenção. A posição na mesa dessas festas, elas têm uma importância muito grande. Você sentando na mesa da família, junto do anfitrião, é importante, mostra a dignidade que você tem naquela casa, naquela festa. E mais, quando você recebe um bocado, um pedaço daquela coxa de dinossauro, bota no seu prato assim, está vendo? Ele é uma pessoa especial. Veja o pedaço que ele recebeu. Judas é o que recebe o bocado. Por mais que fosse molhado, mas representava uma distinção. Todos ficaram olhando, poxa, foi Judas que recebeu dessa vez o bocado? Você lembra do almoço que José ofereceu aos seus irmãos e eles ficaram espantados quando Benjamim recebeu a lagosta? Todo mundo comendo traíra, tirando os espinhos, e chegou uma lagosta para aquele jovem. Era um sinal de distinção. Mas esse homem estava propenso à traição, ao mal. E eu vou dizer algo para vocês, queridos. Além de revelar caráter, o mal que trabalha no nosso coração pode ser uma ação maligna que nós permitimos que aconteça. A palavra de Deus diz que durante a ceia, versículo 2 do 13, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, traição, o diabo colocou na cabeça dele. E mais adiante o texto diz que quando esse homem efetivamente resolveu trair Jesus, o diabo entrou nele. Está aqui nesse texto bíblico. Primeiro é nas ideias, depois é entrando no nosso âmago, no nosso ser. Se você tem traído Jesus de alguma forma, de alguma maneira, se você tem sido desleal com alguém do seu ciclo, é porque você está dando lugar ao diabo. E saiba, dar lugar ao diabo é muito perigoso. Bênção é dar lugar a Deus nas nossas vidas. Eu olho para esse texto e já me encaminho para terminar essa reflexão. Eu quero olhar para o versículo 30 que diz: ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Apesar de ser noite, como hoje é noite, a ênfase de João em fazer essa afirmação parece até que não tem contexto. Por que dizer que era noite? Por que não dizer isso antes? Por que dizer junto com o ato de sair para atraí-lo? Porque de fato, queridos, era noite não só externa, naquele dia, mas era noite interna no coração de Judas. É de lamentar profundamente quando o nosso caminho, o nosso coração é invadido pelas trevas. João, no capítulo 1 do seu evangelho, vai fazer uma afirmação maravilhosa. Diz assim: a luz brilhou nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Mas nessa história de Judas é o contrário. As trevas tomaram conta do coração, não havia luz. Enquanto estivermos próximos de Jesus, é dia. Quando nos afastarmos dele, não tenha dúvida, será trevas. E nas trevas, nós somos presas fáceis. Nas trevas, nós não nos reconhecemos, porque agimos como trevas, como filhos das trevas.
E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, diz que nós somos filhos da luz. Andai na luz. E este ato de andar na luz nos difere daqueles que andam nas trevas. E o pior de tudo é que este homem sai de um culto abençoado, de um momento importantíssimo, e perde o melhor da festa. Você está com sua Bíblia aberta no capítulo 13? Olha o que esse homem perdeu ao sair para atrair Jesus. Ele só pegou o lava-pés. No capítulo 12, e no capítulo, melhor, no início do capítulo 13, ele participa do lava-pés. Mas quando você vai, a partir do versículo 31, quando Judas já sai, já não está presente mais entre os seus irmãos, Jesus começa um discurso longo. É aí no versículo 34 que ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. No versículo 14, ele perde essa palavra maravilhosa, capítulo 14, não versículo, capítulo 14. Judas perde a oportunidade de ouvir a palavra de Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele perde de ouvir essa promessa e a certeza de salvação e de céu. Ele perde no versículo 15 do capítulo 14 a palavra de Jesus, quando fala do Consolador, do Espírito Santo que seria dado. Ele perde no versículo 18 a palavra: não vos deixarei órfãos, mas mandarei um outro Consolador. Versículo 27, ele perde essa palavra: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Ele perde o capítulo 15 inteiro, que fala da necessidade de estar ligado à videira, que nós somos os ramos e que vamos produzir frutos. Ele perde, querido, o versículo 16, quando Jesus mais uma vez volta a falar do Espírito Santo, volta a falar do seu retorno. Ele perde um momento da oração sacerdotal, quando Jesus ora pelos seus discípulos. Judas só aparece no capítulo 18, cercado de policiais, de homens do templo, para prender Jesus. Era noite na alma dele, era noite na vida dele, porque não tinha Jesus mais para dar luz, só tinha trevas. E eu pergunto, hoje aqui, nessa noite de ceia, como você está? Qual a disposição do seu coração diante de Jesus? Você está aqui por amor ou por interesse? Você está aqui porque quer sair e ao sair, saindo com Jesus, ser luz no mundo? Ou será noite na sua vida? São perguntas muito sérias, são questões muito importantes para se resolver, porque ao participar da ceia, você pode mudar a história, e na sua vida a história ser contada. Na noite em que Jesus foi amado, ele partiu o pão e deu aos seus discípulos. Ou então na sua história e na sua vida a história é contada: na noite em que eu traí Jesus, ele partiu o pão. Ele não vai deixar de partir o pão, ele não vai deixar de consagrar o vinho. Mas nós, a nossa postura, o nosso comportamento, vai determinar se é noite ou se é dia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos faça ter a experiência de João, ao peito de Jesus reclinado, e não a experiência de Judas na noite de ceia.